O que a gente precisa agora aprender com a palavra de Deus? Gente, nós precisamos tomar cuidado para a gente não perder a simplicidade. Hoje a palavra de Deus é isso para nós. A gente precisa ter cuidado para a gente não perder a simplicidade, a humildade, o amor, o temor a Deus, quando as coisas começarem a acontecer nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Vamos supor que isso aqui fosse pedra preciosa, que não é, isso aqui é acrílico, plástico, né? Mas vamos supor que fosse pedra preciosa isso aqui. A gente sai da madeira para uma pedra preciosa. E aí a soberba entra no coração, a arrogância, a prepotência, o jeito de tratar as pessoas, o jeito de falar até da palavra. Enfim, eu não mudo, eu não vou mudar nunca. Pode vir de ouro aqui, eu vou continuar o mesmo José Milton, porque eu sei que isso aqui tudo perece, não vai entrar no céu. Agora, por quê? Perdão. Por que a gente temos que ter cuidado para não perder a simplicidade? Porque Deus abomina o quê? O soberbo, gente. E quando a soberba entra no nosso coração, a gente começa a destratar todo mundo, né? Todas as pessoas soberbas agem assim. Nós fomos chamados para salvar almas. Quando Deus falou no princípio aqui, que é para a gente lembrar do irmão, orar por ele, ou lembrar de uma irmã, orar por ela, lembrar de um jovem, orar, interceder, mandar uma mensagem, ligar, enfim, é Deus, ele traz à nossa memória isso. Por quê? Porque nós ainda nos encontramos diante de Deus simples e humildes. Aí Deus, ele fala conosco, ele traz à nossa memória. Olha, lembra de fulano, cicrano, beltrano. Você está orando e Deus está trazendo a memória. E aí você vai, manda uma mensagem, liga, enfim, compartilha algo que edifica. Nós precisamos entender o nosso chamado como cristão aqui na terra, porque senão a gente vai mudar o sentido da palavra. E a palavra, ela é bem clara, quando Jesus ele pede para a gente se preocupar uns com os outros. O primeiro maior mandamento é amar a Deus. E o segundo, semelhante a este, é amar o nosso próximo. Se a gente perder essa essência, acabou para a gente o sentido da gente ser crente aqui. Quando eu falo aqui, eu não estou falando só aqui não, nesse salão Nação Evangelizadora, eu estou falando aqui na terra. Se a gente não se preocupar com o nosso próximo, acabou. Deus, ele se manifestou em minha vida ontem. E ele pediu para me fazer coisas que já fazia um tempinho que eu não fazia. O que, por exemplo, pastor? Se preocupar um pouco mais, até com aqueles que não merecem, ao nosso ver. Nós julgamos assim. Já fiz de tudo, não quer. Deixa para lá. Entrega na mão de Deus. E ontem Deus, ele me pegou de jeito. E Deus, ele falou assim para mim, ó. Quem morreu naquela cruz? Eu falei, foi o Senhor. Se preocupe por todos que eu morri naquela cruz. Chega momento na nossa caminhada de fé que a gente leva tanta pancada, tantos não, tanta ingratidão, que se a gente não vigiar, acontece isso. E aí, graças a Deus, que Deus me mostrou o quanto Ele me ama, o quanto Ele quer usar a minha vida ainda nesta terra. E aí Deus me mostrou que Ele foi rejeitado, Ele foi maltratado. Ele é Jesus, igreja. Esse nome aqui, ó, que tem toda a autoridade aqui, na minha, na tua vida. Ele foi maltratado, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi morto naquela cruz. Por cada alma aqui nesta terra. Às vezes, as pessoas pedem esmola para mim, né? Já pediram aqui várias vezes, eu chego para trabalhar aqui na igreja, e as pessoas pedem, mas é para usar droga, eu sei que é. E aí eu, para não incentivar a isso, que está matando a pessoa, destruindo as pessoas aos poucos,
Aí eu peço para vir para o culto. Eu sou xingado, sou cuspido, maltratado aí na porta, às vezes sozinho aí, né? Acabo de estacionar aí eu venho entrando com as sacolas, as coisas aqui para a igreja. E aí eles pedem dinheiro, eu falo, dinheiro, eu não consigo ajudar com dinheiro, porque eu não sei o que você vai fazer com dinheiro. Eu vou comer, vou no bom barato. Eu vou te dar uma bolacha. Ah, não quero bolacha não. E eu falo assim, então faz o seguinte, eu quero te ajudar muito mais do que isso. Vem no culto, olha. Por exemplo, eu vim aqui na quarta. Amanhã, quinta-feira, no culto. Quem está passando fome, hora dessa. Você é crente mesmo? Aí é um discurso que você nem imagina. E aí, eu tentando salvar o quê? Aquela alma. Porque eu sei quem está escravizando aquela alma. Então, e a gente passa cada situação, e aí isso há anos, né? Vamos lá, 15 anos passando isso. Aí chega um momento que você fala assim, esse povo não quer não. Não já passou isso pela sua cabeça em algum momento, não? Você lutou por alguém, você ajudou, você contribuiu, você orou, você jejuou, você carregou no colo, você insistiu e a pessoa... Aí você fala, não tem um momento que você fala assim, poxa, isso cansa. Não tem um momento? Você fala, isso cansa, poxa, a gente faz, a pessoa nunca reconhece, não desperta. Meu Deus, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos, eu só vou orar, não vou fazer mais nada não. Não é assim? Só que Deus falou que não é para fazer assim não. Entenderam? Eu vou mostrar na Bíblia o que Deus mostrou para mim. Abra a tua Bíblia em Lucas 15, para você ver que Jesus não quer que a gente faça isso. Lucas 15, acharam? E meu irmão, olha, você vai ver um pastor que, não sei não se você já viu, você vai ver um pastor aqui que vai surpreender você, porque depois da de ontem, eu não quero perder minha salvação não. Tem que olhar para Jesus. Vamos lá? Lucas 15, acharam? Versículo 1. Lucas 15, versículo 1. E Deus me falou tudo isso montando esse púlpito aqui, ó. 12:00, 1h, 2:30 da tarde. Deus abriu o céu assim, ó. Foi tremendo. Lucas 15. Acharam, igreja? E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E chegava-se a ele todos os publicanos. Esse povo que tem autoridade aqui, ó. Todos que trabalham em emprego público desse país, chegava para ouvir Jesus. Os publicanos e os pecadores para ouvir Jesus. Meu Deus, como Deus falou aqui comigo ontem. Tremendo isso aqui. Meu Jesus, coisa boa é ouvir o Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Ó, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Viu o que é essa igreja? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, guarda aí, uma delas, perdendo uma delas, não deixa seguro no deserto as 90, que ali não vai ter acesso a ninguém, né, para manipular, matar, roubar as ovelhas. É deserto, ninguém consegue chegar. E 99, e vai após a perdida até achá-la. E achando, põe sobre os ombros, jubilando. Tremendo isso aqui, gente. Meu Deus do céu.
Chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência. Mas isso é muito esforço até achar. E achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: está vendo que tem que evangelizar? Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se... Jesus não desiste de ninguém, gente. Ele quer que todo ser humano, crente ou não, cometendo pecado, se arrependa dos seus pecados. Mas para isso, ele precisa encontrar nesta terra alguém que vê como ele vê, que enxerga como ele enxerga, e que sente, tem esse sentimento que ele tem pelas almas, pelo ser humano. Porque se a gente olhar com nossos olhos, a gente vai julgar e condenar, dizer assim: não vale nada, não serve para nada, já fiz de tudo, não fez nada. Porque quem fez tudo foi Jesus. Nenhum de nós fizemos tudo. E o terceiro ponto que Deus me chamou a atenção foi aqui também. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Eu fui buscar isso aqui profundo. E naquela época podia, né? Dar a herança. Naquela época podia dar herança com o pai vivo. No nosso país não. Então, dá o que me pertence. E ele repartiu por eles, está no plural aqui, ó, a fazenda. Deu a parte do outro, o outro continuou ali, mais velho. Mas o mais novo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Efésios capítulo 2. Éramos nós assim. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, caindo em si, veio à tona. Disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno. Me desculpe, mas eu não estou resistindo aqui, porque foi demais ontem. Meu Deus do céu, como Deus bradou ali. Jesus, me ajuda. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados.
e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu ao seu pai e se moveu de íntima compaixão e correu, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Eu estou pensando em vocês aqui, sabia? E tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, como os louvores aqui, e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, participar da alegria, né? E saindo seu pai rogava-lhe: será que eu não fui assim, como esse filho mais velho? E saiu o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre está comigo. É verdade. E todas as minhas coisas são. Mas era justo alegrarmos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou. Jesus falou para mim assim: você está vendo? Olha, gente, eu não estava com a Bíblia aberta, mas tudo isso veio na minha mente e no meu coração ontem. Eu li assim, ó. E Jesus mostrava para mim: você viu que eu me preocupo com uma ovelha? Você viu que eu me preocupo com uma dracma? Você está vendo que eu me preocupo com um filho? Eu quero a multidão salva. Eu desejo isso, para isso eu te chamei. Mas eu quero que você se preocupe como eu me preocupo, com uma alma. Se tiver uma alma, vai atrás, ore, jejue, interceda, receba com amor, receba com alegria. Por mais que ela venha para contender, por mais que ele venha para contender, por mais que venha para não somar, receba, porque você está trabalhando para quem? Eu falei: impossível. É para Jesus que eu estou trabalhando aqui. Quem me paga aqui é Ele. Quem me recompensa aqui é Ele. E toda a honra e toda a glória é para Ele. Nós vamos prestar conta, igreja, dessa nossa mordomia. Nós vamos prestar conta. Se prepare, viu? Nós vamos prestar conta dessa mordomia, porque o dono desta obra vai voltar e nós vamos ter que prestar conta. Amém? Jesus se preocupou
em 3 pontos aqui. E você percebe que não mudou? A mesma preocupação dele, a mesma insistência, a mesma busca, a mesma dedicação dele, do início até o fim. Ele se preocupou com aquela ovelhinha, ele se preocupou com aquela dracma perdida, e usando uma pessoa para representar essa preocupação de Deus aqui na terra. Ele se preocupou com aquele pai, com aquele filho que se foi, se preocupou. E aquele pai é Deus, gente. Nós sabemos disso. Nós temos entendimento espiritual para saber que aqui é Deus. Deus se preocupando com uma ovelhinha, Deus se preocupando com uma dracma perdida. Essa dracma pode representar qualquer coisa, qualquer bem que você perdeu. E que às vezes a gente compara, a gente valoriza mais aquilo que a gente perdeu do que com o que nós vamos receber. E quantas vezes a gente não abre mão de algumas coisas aqui, de valor, que uma dracma era comparado com uma diária de um trabalhador daquela época. Imagina, quanto vale uma diária nossa hoje? Entrar 7 horas da manhã e sair 6 da tarde, 5 da tarde, 5 e meia. Quanto vale um dia de serviço nosso? Foi aquele valor que aquela mulher perdeu. E ela se esforçou diligentemente para achar. Assim sejamos nós diligentemente também para achar as almas que Jesus veio buscar e salvar. Até aquelas que um dia esteve conosco, mas que se apostatou em algum momento, se entristeceu, apagou o espírito, se enfraqueceu, se decepcionou, se iludiu com as coisas que o mundo oferece. Como os discípulos, ao sair do templo, admiraram aquele templo. Deus já pregou isso aqui. E Jesus falou: olha, tudo isso aqui não vai ficar de pé assim não, vai cair. Nada disso aqui vai ficar de pé para sempre. A visão de vocês tem que ser céu. A visão de vocês tem que ser reino de Deus. Porque o meu evangelho revelado a vocês é o reino de Deus se revelando a vocês. E vocês devem valorizar as coisas que são de cima e não as que são daqui da terra. Eu tenho que controlar essa mão aqui, Jesus, senão eu quebro isso aqui. Que antes eu tinha conforto aqui, até tapa eu já dei, né, naquela de madeira. Meu Deus, se eu der aqui eu desmonto isso aqui. Me ajuda, Senhor, controlar essas mãos aqui. Amém, igreja? E eu quero mostrar para você que Jesus se importa com você e se importa com aqueles que são teus. Está dentro da tua casa, está no seio da tua família, que dá um trabalho para você. Jesus se preocupa com ele, se importa com ele, se importa com ela. Ele quer salvar todas as almas aqui na terra. O inferno não se farta não. Eu estava meditando hoje aqui. E o inferno não se farta. Você quer ver como o inferno trabalha para destruir a alma? Quer aprender? E você quer ver como Jesus trabalha para resgatar, para salvar? Você já aprendeu. Está aqui em Lucas 15. Mas nós vamos aprofundar. Abra aí, Isaías 5. Abra aí, Isaías 5. Velho Testamento, Isaías capítulo 5. Para a glória de Deus. Acharam, igreja? Isaías 5, versículo 14. Acharam? O que está escrito aí? Todos acharam? Quem não achou, peça ajuda. Não é vergonhoso não. Peça ajuda. Levanta a mão e a gente vai ajudar. Amém? Isaías, aqui ó. Já postou aqui ó. Já projetou aqui ó. Isaías 5,14. Acharam? Acharam, igreja? Isaías 5,14. Portanto, o inferno grandemente se há. Presta atenção. Você tem uma casa pequena, um cômodo e um banheiro. E aí é só você e a esposa. Dá, não dá? Dá. Porque para começar dá. Um cômodo e um banheiro. Nasceu o primeiro filho. Segundo. E aí dá? Se Deus te deu condições de alargar a tenda, você não vai construir mais um cômodo se tem terreno? Você não vai expandir a casa?
Senão, acabou o casamento. Porque, meu Deus do céu, a cama só tem criança. Como é que vai ter os momentos íntimos do casal? Por isso que tem que alargar, entendeu? E colocar eles no quartinho deles lá. Então, o que acontece aqui? É por isso que muitos casais... É um outro tópico, é um outro ensinamento, mas que muitos casais aí se separando. Terça-feira nós vamos entrar nesse ponto. Olha isso aqui, ó. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca demasiado, e para lá descerão o quê? O seu esplendor e a sua multidão. Ó, olha isso aqui, gente. Analisa com detalhes riquíssimos espirituais aqui. Que Deus te dê visão espiritual para você entender isso aqui. E a sua multidão, ó. Já está falando que é do diabo, ó, a sua multidão, ó. E a sua pompa. E os que entre eles se... Deus, Ele está preocupado sim ou não em salvar a raça humana? Tá, porque o inferno ele já preparou, já se alargou a tenda dele, já preparou lugar para todas as almas, se possível. Menos a nossa, né? Que estamos aqui se esforçando em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o inferno ele quer tragar mesmo. Demasiadamente, você está vendo assim, ó, grandemente, largamente, ele quer levar as almas para lá. Está na Bíblia ou não está? E nós aprendemos o quê? Que Deus ele veio para quê? Para destruir as almas dos homens, das mulheres, do ser humano, dos jovens, das crianças? Não, Deus veio para salvar. Mas ele precisa de alguém aqui, pronto, preparado por ele para fazer essa boa obra acontecer. E ele conta comigo, ele conta com você. Por isso que no princípio aqui Deus pediu para a gente lembrar de alguém, orar por alguém, interceder por alguém, jejuar por alguém. Porque o inferno está desse jeito aqui, se alargando cada vez mais e se apressando para destruir as almas do ser humano. Ontem eu recebi um telefonema: pastor, ore pela minha família. Meu cunhado, 42 anos, cheio de saúde, deitou e não acordou mais. De manhã a esposa toca, gelado, não tem mais jeito não, partiu. E para onde foi a alma? Fica aí achando que você está firme aí, né? Eu corro 20 quilômetros todo dia, eu tô, no coração está uma beleza. Gente, você vê gente aí que pratica esporte, vive disso, ganha R$500 mil por mês. Cai no meio do campo lá, pum, acabou. Jesus pôs o pé ali para mim não ir. Eu senti que eu pisei num pé aqui. Então presta atenção aqui, igreja. Não fique pensando você que você é imortal. Você é um ser, eu sou, nós somos seres mortais. E o diabo sabe disso. Por isso que ele já preparou a casa para receber. Quem quer ir para lá? Ninguém quer ir para lá. O inferno, Jesus falou que foi preparado para o diabo e os anjos caídos, que caiu com ele lá do céu. Não é para nós não, seres humanos não. Então, igreja, você vê que o diabo ele já preparou, ele não quer pouco, não, ele quer uma multidão. Só que Jesus também ele quer uma multidão, ele se importa com uma alma. Ele se importa com você. Agora ele quer ver você se importando com ele e com a obra dele aqui na terra. E a obra dele não é parede não, viu? Não é esse templo aqui não, viu? A obra dele é cada um que está aqui, ó, buscando o reino dele. E cada um que não está aqui e que nós precisamos ir atrás e trazer para perto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém, igreja? Ele se importa com uma alma. Olha o tema hoje aqui. Jesus se importa com uma pessoa.
com uma alma, com uma vida. Ele quer salvar todos. Está na Bíblia. Que a vontade de Deus é que todos os homens, todos os seres humanos sejam salvos. Ele se importa com uma alma. Quando Abraão fez aquela oração para Deus, Deus, se tiver 50, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir 50 justos. O Senhor vai destruir junto com o ímpio. Vai comparar o justo com o ímpio e destruir todo mundo junto. E Deus falou, se tiver 50, eu não destruirei Sodoma e Gomorra por causa dos 50. Se tiver 40, se tiver, eu não vou destruir. E olha aqui, olha Abraão, gente. Imagina a intimidade desse homem, um homem de fé, que pegou o único filho dele, Isaac, para imolar. Ele chega para Deus e fala assim, Deus, me permita ousar questionar de novo. Lembra, Senhor, que eu sou pobre, eu sou cinza. E hoje você vê o povo é com autoridade em cima de Deus. Que autoridade é essa? Autoridade do diabo. Não é de Deus, não. Espírito Santo deixa o homem humilde, viu? É o que Deus me mostrou ontem. Olha, meu filho, o meu espírito que eu dei para habitar em você é para te fazer mais humilde, viu? Ai, ai, Jesus. Coisa boa. Ou coisa boa é quando Deus ele puxa nossas orelhas assim. É tão bom sentir isso. É a prova de que Ele ainda está aqui. Ainda está aqui. Então, igreja, vamos abrir o coração, tomar posse do nosso chamado e cumprir a nossa missão aqui, depressa. Olha, o inferno se alargou grandissimamente. Olha a boca do inferno, abriu demasiadamente para tragar as almas. Mas em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa igreja hoje vai se levantar. Em nome de Jesus. Olha isso aqui, ó. Ele se importa, viu? Jesus se importa com uma alma, com todos, mas se tiver um ali, ele vai atrás. Olha isso aqui, ó. Havia, versículo 1 de João 3. Havia entre os fariseus, de novo os fariseus, um homem. Quantos homens? No meio dos fariseus existia quantos? Vai guardando esses mistérios aqui, porque aqui é Deus, gente. Existia um no meio dos fariseus, um homem. Jesus se importava com ele. Jesus quer salvar todos. Ele veio para os seus, plural, mas os seus não receberam. E aí no meio dos seus tinha um ali com um coração igual o meu e o seu. E Jesus se importou com ele? Olha aqui, ó. Um homem. Guarda isso aí. Guarda essa matemática de Deus aqui. Ele quer salvar a maioria. Ele quer salvar todo mundo. Para isso Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não enviou só para uma província, um bairro, uma cidade, uma nação, um estado. Não. Ele enviou um país, não, ele enviou para salvar o mundo. E no mundo, se tiver uma alma ali, ele quer salvar essa única alma, em qualquer lugar do mundo. Amém? Havia entre os fariseus um homem. Esses detalhes aqui que Deus me despertou. Quanto Deus falava comigo assim, ó. Na minha palavra está escrito: no meio dos fariseus teve um homem cujo coração era igual ao meu coração. No meio dos fariseus.
Tu está no meio dos fariseus, tu está no meio de doutores da lei, de gente de doutorado, mestrado, tu está no meio de autoridade, tu está no meio de pecadores, tu está no meio de muita gente. No meio dessa multidão, eu tenho pessoas ali, eu tenho um ali, que o coração é quebrantado. Eu tenho um ali que é arrependido. Eu tenho uma ali que é arrependido. Então, não generaliza. Vá e pregue. É isso. Se tiver uma pessoa aqui num dia de culto, eu tenho que pregar como eu estou pregando agora. Eu tenho que pregar como eu prego à noite. Eu tenho que pregar como eu prego em qualquer lugar. Porque quando a gente está na condução, a gente prega. A gente senta do lado de alguém, vê que alguém não está legal, e aí você querendo falar, e a pessoa vira até de costas, assim, quer dizer, não quero que ninguém me incomode, deixa eu no meu cantinho aqui, deixa eu na minha solidão aqui. Aí você põe um louvorzinho no celular, baixinho para não incomodar todo mundo, mas a pessoa está do lado, ouve. Daqui a pouco você vê que a lateral que estava assim para você começa a se ajeitar. Daqui um pouco olha para você, você fala, vou entrar em cena já já. É assim ou não é? Gente, Deus, Ele quer usar nossas vidas. A gente ora aqui, a gente louva aqui, enche-me, Senhor, né? Espírito, enche a minha vida, né? Como é que é? Pois de ti eu quero ser, enche o meu ser. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente pede para ele encher, para a gente não fazer nada. Não se preocupar com uma alma que está aí perecendo. Será que você não percebe não, o povo andando na rua não, gente? Olha, é terrível ultimamente. Aqui é a estrada, certo? Aqui é as pessoas andando. Eu falo para minha esposa direto, eu falo, meu Deus do céu, como o povo está cego, no meio da rua. Meu Deus, aqui é um carro, gente, sai daí, vai passar um carro. E o povo assim, uma boa assim, distraído, hipnotizado. Você não percebe não? Que está precisando tu abrir a tua boca e resgatar aquela uma. Então, igreja, a história aqui, todos nós já conhecemos. Eu prego isso todo batismo, todo ensinamento de batismo eu trago isso aqui, não me canso. Você sabe, ó, havia esses detalhes são riquíssimos. Você percebe? Havia entre os fariseus, entre os pecadores, entre os publicanos, E Jesus, por causa daquele ele moveu o coração daquele para ele estar com Jesus, Jesus está com ele. Entenderam? Ó, outro detalhe riquíssimo aqui, ó. Só o próximo capítulo, ó. Quer ver? Capítulo 4. Tudo isso aqui Deus falou comigo, ó. Capítulo 4. Acharam? Eu poderia ler tudo isso aqui, mas não, eu vou avançar. Vou falar do jeitinho que eu recebi. Olha isso aqui, ó. Versículo 7. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Veio quantas mulheres? Quantas mulheres? Uma. Jesus se preocupou com aquela uma. Ele se preocupou com aquele Cada um numa situação, você percebe? Cada um com o seu problema, cada um com a sua cruz, cada um com a sua dificuldade. Mas ele se preocupou, sim ou não? E qual é o problema aqui que Jesus não pode tratar? Qual é a dificuldade que o ser humano enfrenta no mundo que Jesus não pode sanar?
Seja no casamento, seja na gestação, seja na educação de filhos, seja na educação de jovens que, meu Deus do céu, se os jovens que estão aqui, não se apressar em fazer a diferença lá e resgatar esses jovens que estão perdidos aí fora para a casa do Senhor, o que será? O que a gente está fazendo com os dons e talentos que Deus deu para nós? A gente tem que sair aí fora e se preocupar, sim. Se preocupar com os jovens, se preocupar com os anciões, se preocupar com os crentes, se preocupar com quem não é crente, se preocupar com os religiosos, se preocupar com os ateus. E falar de Jesus para todo mundo. Tem pessoas hoje, nesse momento, gente, que só está esperando a manifestação dos filhos e filhas de Deus aqui na terra. Puxar a nossa orelha sobre o pecado que nós cometemos. É o fumo, é a bebida, é a droga, é a vaidade, é a lascívia, é o adultério, é a fornicação, é a mentira, é o tráfico, é o ódio no coração. Nós já sabemos, nós já aprendemos tudo isso, nós sabemos que tudo isso não agrada a Deus. Lembra do primeiro passo que nós damos quando a gente chega na igreja? Aprende o que deve fazer, o que não deve mais fazer. Nós já aprendemos o que não deve fazer, mas e o que deve fazer? Por que a gente não está fazendo? Nós fomos chamados para salvar almas, para evangelizar o Brasil e o mundo. E o diabo está roubando o nosso tempo precioso que Deus deu. Porque o mais precioso para Deus não é eu chegar lá e dizer: olha Deus, a igreja encheu, mas não entrou um no céu. Porque a gente não evangelizou esse povo, não pregou para esse povo, mostrando a esse povo o temor que deveria ao Senhor. Eu conversando com os pastores em reunião, e um deles, a gente sentou ali para bater papo, ele falou assim: pastor, antigamente, quando a gente chegou aqui na igreja, lembra? E foi trazendo a memória. Lembra que a gente trabalhava fora, e a gente era uma correria, e a gente vinha para a igreja direto do trabalho, suado, né? O perfume já estragado, mas a gente vinha, a gente se dedicava, a gente não faltava nas obras, a gente estava unido em todo o tempo, tudo que tinha para fazer na igreja, a gente movia a gente estava envolvido, a gente tinha prazer, e recebendo lapada, porque ninguém tinha a cultura que tem hoje, de pegar o evangelho e tratar as ovelhas, de tratar os bodes, de tratar aqueles que não querem a palavra. A gente não tinha essa sabedoria que Deus deu hoje. Era só lapada, lapada, lapada. E mesmo assim a gente se movia, a gente tinha prazer, a gente estava envolvido. Hoje, com toda essa educação que Deus nos moldou, a palavra continua a mesma, não mudou. Com todo esse amor que Deus nos deu, com toda essa preocupação que nenhuma alma se perca, um jeito de tratar, um jeito de falar, porque senão escandaliza, pode não ter a estrutura que você tem, então você tem que ter cuidado, é como se estivesse tratando um bebê recém-nascido, que os ossinhos ainda são molinhos, você não tem que ter um cuidado para pegar, porque senão um movimento no pescoço, pronto, acabou a criança. Hoje está assim, e hoje está assim, esse tratamento relaxou. Em vez de acordar e valorizar o que Deus está fazendo neste tempo, relaxou, acomodou, perdeu-se o temor que deve ao Senhor. E parece que naquela época que era vai ou vai, o povo se unia mais, fazia por amor, fazia por medo. Porque se hoje é o amor, onde está o nosso amor? Então, analisando cada detalhe riquíssimo de experiências
que Deus traz para mim. O que Deus falou ontem foi tremendo. Sabe quando a gente é uma criança e o pai está falando, a mãe está falando e a gente está, é meu pai, é minha mãe. Mas quando o pai grita, o que a gente faz? Na hora você para tudo. E você volta chorando para os pés, para os braços do pai. Deus, Ele está falando faz tempo. Faz tempo que Deus está falando. Só que a gente está entrando no ouvido. Aí Deus gritou. E será que não está gritando aqui não? Será que não está gritando aí dentro do teu coração não? Será que não está gritando na tua mente aí? Está passando um filme na tua cabeça? A gente se junta em qualquer lugar. Por que a gente não apresenta Jesus em qualquer lugar? Por que a gente não representa Jesus em qualquer lugar? Mas é difícil, pastor, está tudo contaminado aqui. Pode estar tudo contaminado aqui no mundo. Mas quem já foi tirado do mundo se mantém incontaminável. Deixa eu te mostrar aqui uma parábola aqui. O meu avô não tinha geladeira naquela época não. Vô Vicente. Vó Rosa. E como é que eles conservavam a carne? Sal grosso, colocava lá no sol. Colocava lá tinha um varal lá no fundo da casa do meu avô. Ele colocava uma forquilha aqui, colocava um travessão em cima assim, pendurava lá e ficava lá, salgada. Depois que salgou a carne ali, tomou sol, secou, tal, ele vinha, colocava um outro varal que tinha em cima do fogão a lenha lá da casa da minha avó. Ou comida gostosa, panela de barro, fogo a lenha. Aí ficava ali defumando, aquela fumaça ali subia, defumava aquela carne. Quando ia fazer o almoço, minha avó chegava lá com aquela peixeira molada. Coisa linda, coisa boa. O sal conserva a carne, já que não tem geladeira. O que conserva o crente fiel até o fim? O que conserva o crente fiel até o fim? A palavra, ela é sal. A palavra, ela dá sabor. A palavra, ela é luz. Ela ilumina o entendimento do crente, para ele não voltar a praticar as velhas obras, as velhas coisas que ele vivia, e ter prazer nas velhas coisas que ele tinha. É por isso que muitas pessoas desviadas hoje, a gente vai conversar, conhecedor da palavra, mas desviado. Mas por quê? Porque se você alimentar, você ouvir a palavra, vir aos cultos, ouvir a palavra, em casa, ler a palavra, você ter o devocional diário. Antes de eu sair daqui, eu tenho que acordar meia hora antes para fazer a higiene pessoal, mas orar ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, mas orar ali, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Senhor, usa a minha vida lá no trabalho, na condução, usa a minha vida. Gente, como é que Deus ele vai separar alguém, dar o Espírito dele para habitar nessa pessoa, encher de dons, para a pessoa não fazer nada? Tem alguma coisa errada não? Então Deus é tremendo. A gente vai dizer: Senhor, me enche para quê? Para nada. Para não se preocupar com que Deus ele se preocupa, ele se importa. Ele se importou com aquela ovelhinha, ele se importou com aquela dracma, ele se importou com aquele único filho que se perdeu e depois foi achado, graças a Deus. Ele se importou com esse homem de autoridade no meio dos escribas e fariseus. Ele se importou com aquela alma. Ele se importou com a alma desta mulher.
que nós já aprendemos tanto aqui sobre ela. Ele se importou com essa mulher. Olha isso aqui, ó. Olha o capítulo 5 aqui. Se você não deixar essa palavra salgar, dar sabor à tua vida, em vão, vigia o sentinela. Em vão vigia os sentinela. Por isso que Jesus falou que naquele grande dia vai ser um ranger de dentes. Imagina, eu já passei dor de ficar assim, já, quando eu quebrei a perna. Mas vamos lá, ó. Ranger de dente, imagina ranger de dente, gente. É dor, hein? E naquele dia, é isso que a maioria vão sentir se não se arrepender hoje. Era para tua mãe estar aqui, teu pai, teu irmão, tua irmã, teu primo, tua prima, teu visitante que chega na tua casa e você não negar Jesus, dizer assim, meu amigo, minha amiga, meu amor, olha, nós somos amigos, amigas há muito tempo, somos família, somos primo, prima, é um prazer te receber aqui em casa, você chegou cansado de viagem, deita, dorme e amanhã cedinho nós já vamos adorar Jesus. Você não se importa de ir, eu ficar aqui dormindo? Não, eu me importo sim, porque tu é meu amigo, tu veio aqui me ver, então tu tem que me acompanhar onde eu for. Não é assim? Mas não, os crentes hoje, fica aí. E nega Jesus. Fala de Jesus, não precisa dar bronca não, gente. Nós aprendemos a não ficar dando bronca em ninguém, porque isso não edifica ninguém. Se edificasse a Fundação Casa, todos os jovens que entram lá, saía de lá um santo. Sai como? Revoltado, tendo escola, tendo comida, tendo roupa lavada, tendo diversão, esporte, sai assim, tem que levar um couro mesmo. É brincadeira, estou brincando. Porque tem tudo isso, eles têm tudo isso, gente, lá, do bom e do melhor. Eles têm mais coisa do que nós aqui fora. Você sabia disso? Vai pesquisar para tu ver. Tem os direitos humanos do lado deles, e é uma situação. Se quiser sair de lá falando poliglota, sai, porque tem curso para tudo lá dentro. Isso eu digo no nível Fundação Casa. Eu não sei as cadeias hoje, como é que está. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 5. Acharam? Acharam, igreja? Vou avançar aqui. Versículo 5, diz assim: estava ali quantos? Estava ali quantos homens? Jesus se importou com esse um que havia 38 anos sofrendo e achava-se o quê? Jesus se importou com o enfermo? Jesus se importou com aquela mulher prostituta? Jesus se importou com o publicano? Jesus se importou com o fariseu? Jesus se importou com a dracma? Jesus se importou com a ovelhinha, uma ovelhinha? Jesus se importou com o único filho? Você sabe o que é a dor de perder um filho? Quem já perdeu filho aqui, levanta a mão. 1, 2, 3. 3. Um mês de nascido, né? Um mês também. Quanto tempo perdeu filho? Mais ou menos. Era pirueiro? Trabalhava aqui? Já era adulto então. Tiro. Eita Jesus. Aqui eu sei que não é fácil perder filho, porque eu nunca perdi, mas eu sinto isso todo dia aqui, que eu sou pai aqui. Eu sei a dor de não ver alguém aqui. Então, das duas mortes aqui, eu sei que vocês sentiram dores, sim, até hoje lembra, sente e tal, mas aqui doeu mais, porque perder um filho matado desse jeito não é fácil não, amém? O de vocês estão tudo no céu, e vocês vão ver um dia lá no céu. Persevera até o fim, que vocês vão se encontrar lá no céu, amém? Mas, e aqui, será que recebeu salvação eterna? Não precisa falar não, irmão. Será que teve tempo de ir para a igreja, aceitar Jesus, ouvir essa palavra?
Jesus se importa com você, para que você venha se importar com os outros também. Porque o amor de Deus nos constrange em ver esse povo arrependido. O amor de Deus por nós é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele não ficou comparando pecado, pecadinho, meio pecado, pecado grande, pecado gigantesco, não. Ele colocou todos os pecados num balaio só e falou: filho, desce, vai lá e perdoa. Amém, igreja? Aprenderam a palavra? Foi isso aqui que Deus falou comigo ontem. E eu perguntei para Deus hoje aqui se Ele queria que eu pregasse isso, ou se Ele tem outra coisa para pregar, outra palavra, outra direção para nós aqui. E Deus falou: compartilha com a minha igreja, porque se eu enxerguei que você, sendo pastor, precisa melhorar, e a igreja? Agora, examine cada um a si mesmo. Irmão, eu poderia ocultar tudo isso aqui, até pregar, Senhor, do jeito que o Senhor pediu para pregar, mas não falar que eu preciso de ajuda. Mas eu preciso de ajuda. E Jesus, Ele me ajudou a enxergar que eu preciso melhorar a cada dia. Seja numa igreja pequena, seja numa igreja grande, mas eu melhorar e velar por cada alma que Ele confiar aqui, porque quem morreu naquela cruz foi o Senhor Jesus e não fui eu. Ao contrário, Ele me deu foi salvação. Ele me livrou daquela cruz. A ira de Deus quem bebeu foi Ele, não fui eu. Eu e vocês bebemos aqui é o cálice do perdão de Deus, o cálice da salvação da alma, que é a Santa Ceia. Mas Jesus, o nosso Senhor, Ele bebeu foi a ira do Pai. E as palmas, glória a Deus.